pessoal, tudo bom com vocês? Estamos nós aqui de novo para a nossa aula de Educação Física, onde nós estávamos falando sobre as danças, tá certo? E aí, o que é interessante hoje é que nós conversemos um pouquinho mais sobre o fechamento desse nosso tema, tá? Então, nessa semana, essa videoaula é a última videoaula com o tema das danças, tá bom? Então, por isso que esse vídeo aqui é um vídeo de fechamento do nosso tema, onde a gente encerra o nosso assunto, onde nós fechamos, se assim podemos dizer, algumas coisas, né, alguns temas que nós abrimos durante esse tempo, tá? E aí eu quero dizer, fechamos aquilo que nós abrimos, porque eu não quero dizer que nós encerramos algum tema, né? Porque muitas coisas surgiram, mas muitas coisas ficaram. Isso que é legal. Muitas coisas que nós não discutimos, muitas coisas que nós não falamos, e tudo isso nós podemos ir comentando novamente, né? Na próxima vez que nós conversarmos sobre danças, que vocês podem trazer em algum outro momento, que vocês podem lembrar em algum outro momento na escola, na vida de vocês, sobre o que nós conversamos sobre danças, tá? Então o assunto não se encerra, apenas se encerra esse tema das danças que nós estávamos conversando e que nós estávamos nos aprofundando um pouquinho mais por agora. Tá certo? Então, quero lembrar vocês das atividades do Conexão Digital, tá bom? Então, esse vai ser um vídeo rápido, tá bom? Mais de, de alguns avisos, né? De algumas lembranças para vocês e principalmente sobre as atividades que são necessárias de se fazer no Conexão Digital, tá certo? Lá no Conexão Digital, quando você entra nas semanas, eu deixei aberto entre parênteses escrito segunda etapa, todas as semanas que correspondem à nossa segunda etapa, tá certo? Então é importante você entrar lá, ver quais os dias, quais as semanas que nós temos atividades, fazer as atividades da semana, tá bom? Porque tudo isso vai ajudar a compor aí todo o nosso trabalho durante a segunda etapa, tá bom? Então as atividades são muito importantes de serem feitas, tá? São muito importantes de você entrar lá, escrever, postar uma imagem, alguma coisa que esteja pedindo durante o fórum lá na atividade para vocês, tá certo? Então, pessoal, e aí uma coisa muito legal e muito importante que nós estudamos durante esse tempo foi a questão da dança e do movimento, né? Que nós dissociamos um pouco. O que é isso, professor? Nós diferenciamos, né? Uma dança, o movimento de coreografias, tá? Eu queria dizer para vocês que a dança ela é um pouquinho mais do que coreografias, né? Ou então a gente pode entender a dança de uma maneira um pouquinho diferente do que só coreografias, lembrando passos, né? A dança como algo que nos faz movimentar a partir de um ritmo, a partir de uma música, tá? A partir de uma batida, de alguma coisa, qualquer coisa que nos faça movimentar. E aí nós fizemos muitas atividades em relação a isso, e aí as pessoas mexeram partes do corpo, mexeram a cabeça, pularam, tudo isso nós estamos chamando de dança. Por quê? Porque determinados ritmos, determinados toques, determinados sons nos fazem nos mover de determinada forma, tá? Nos fazem dançar de forma diferente, nos faz pular de forma diferente, nos faz andar de forma diferente. Tudo isso a gente pode entender como um sentido de dança, tá? Porque é um som, uma música, um ritmo te afetando de alguma maneira, e isso é muito legal. E aí uma coisa interessante que surgiu foram os diferentes estilos, não é verdade? Muita gente comentou sobre os estilos das danças que nós trouxemos nas atividades. Falava o nome, falava os estilos de roupa, falava da onde vinha alguma música. Isso é muito legal. Por quê? Porque mostra como a dança ela tem todo um universo próprio, um mundo próprio. Na verdade, é muito mais do que simplesmente decorar coreografias e colocar passos em prática, né? Diferentes estilos nos lembram lugares diferentes, nos lembram pessoas diferentes, nos lembram roupas diferentes e nos fazem nos movimentar de maneira diferente, tá? Durante o nosso estudo da dança, nós nos concentramos um pouquinho mais sobre esse último ponto, que era
a questão de se movimentar, né, da dança movimento, mas todos esses seriam muito importantes para a gente estudar durante a dança, tá bom? Mas nós temos um tempo que é limitado, nós precisamos delimitar aquilo que nós estudamos, nós precisamos concentrar sobre algumas coisas. E durante essa etapa, em dança, nós nos concentramos um pouquinho sobre a diferença entre dança-movimento e a coreografia, tá certo? E decorar passos e entender onde cada um pode se encaixar um pouquinho melhor, a depender da nossa vontade, de onde nós estamos, tá certo? Outros temas poderão ser estudados em novas oportunidades um pouquinho mais pra frente, tá certo? Então, segundo, estamos fechando esse nosso tema, não deixa de acessar as atividades no Conexão Digital, que é muito importante, tá bom? Não teremos atividade essa semana para vocês entrarem lá e terminarem de fazer as atividades, deixarem tudo certinho lá pra gente fechar essa etapa de uma maneira ótima, tá certo? Então, pessoal, aquele abraço e nós nos vemos na próxima aula. Valeu!